Tem momentos na vida que nada faz sentido. A gente ora e não sente resposta de Deus. E a gente vê tanta injustiça e questiona: Deus, o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo. Alguns meses atrás, eu estava numa semana muito difícil. Meu marido viajando, a gente trabalha juntos, e toda vez que ele viaja, esse lugar fica um pouco mais pesado para mim, porque além das minhas demandas, eu tenho que ajudar nas demandas dele na empresa. E era uma semana que a gente estava com muitas questões, assim. Teve problemas no comercial, teve problemas no financeiro, problemas no chão de fábrica. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu vim embora aquele dia, entrei no meu carro, chorei e falei: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Vim para casa, fiquei com os meus filhos. No outro dia de manhã acordei cedinho, falei: eu preciso me fortalecer para que eu consiga enfrentar o mundo lá fora. Eu ia voltar para a empresa no outro dia, as questões estavam lá e eu precisava olhar para elas de novo. E aí no meu devocional falei: Deus, fala comigo, me dá uma resposta do que está acontecendo. E aí me veio à mente um versículo em Abacuque, esporádico assim, que eu já escutei, que é: escreva na tábua uma visão e foque nela até que ela aconteça. E a gente fala muito desse versículo quando a gente cria aquele mural da vida extraordinária, onde a gente coloca todos os nossos sonhos e a gente foca naquela visão para que a gente consiga no dia a dia criar metas para alcançar aquilo que a gente sonha. Não sei porque aquele versículo veio na minha mente. Eu falei: deixa eu dar uma lida nesse livro de Abacuque, porque eu não tinha lido esse livro ainda. E aí quando eu me deparei, eu vi que o Abacuque, ele era um profeta e ele estava passando por um momento muito difícil. E ali eu comecei a mergulhar no livro de Abacuque e eu falei: meu Deus, sou eu nesse livro. Eu quero entender melhor. E aí eu quero começar lendo para vocês ali em Abacuque capítulo 1, versículo 2, quando Abacuque ele questiona a Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei sem que tu tragas a salvação? E perceba que, embora Abacuque ele fosse um profeta, ele não estava louvando a Deus. Ele estava usando a fé dele para questionar a Deus. E muitas vezes a gente passa por tanta situação e a gente trata Deus como algo tão longe de nós. E Abacuque ele trouxe, né? Deus, o que está acontecendo? Até quando que eu vou clamar e você não vai me dar uma resposta? Eu falei: meu Deus, isso tem muito a ver com uma semana, com tudo que eu estou vivendo. E eu comecei a mergulhar muito nesse livro. E aí na sequência vem a resposta do Senhor, e é uma resposta que ela confunde, porque ela traz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônicos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. E aí Deus responde, mas não como Abacuque esperava. E aí o Senhor diz assim, né, que mais coisas ruins iriam acontecer. E Abacuque questiona: o que está acontecendo? Eu clamo para Deus uma resposta e Deus me dá uma resposta dessa. E o que eu quero trazer aqui é que nem sempre Deus vai nos mandar uma resposta que a gente entenda, mas que a gente precisa, de certa forma, confiar, mesmo não entendendo tudo que está acontecendo naquele momento. E aí, ali no capítulo 2, versículo 1, ele questiona de novo para Deus, né? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E aí na sequência o Senhor responde ali ainda no capítulo 2, versículos 2 a 4. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. E aí continuando, né? Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará.
E aqui é o centro desse livro de Abacuque, porque ele diz que mesmo não entendendo tudo, você tem que continuar firme, mesmo não tendo uma resposta. Mesmo naquela semana que você está vivendo aquele caos, você tem que olhar para aquela visão, para aquilo que você quer e focar naquilo. Porque a gente diz que o tolo ele fala do que ele vive e o sábio ele fala do que ele vai viver. E aqui é a resposta que o Senhor ele dá para Abacuque. E aí, continuando nesse livro, esse livro ele é bem curtinho e eu aconselho que vocês leiam porque é um livro maravilhoso. Ali no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele mostra ali que a fé, ela permanece. E aí diz assim, Abacuque dizendo para Deus, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí a gente percebe que tudo estava dando errado para Abacuque, né? Ele traz ali uma visão de que mesmo que a figueira ela não floresça, mesmo que não tenha uva, mesmo que não tenha safra de azeitona, ou seja, a gente vê um cenário em que tudo estava dando errado para ele, mas ele finaliza, né, dizendo para Deus, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei em Deus. Então percebam no texto que Abacuque, ele não espera as coisas ficarem boas, as coisas se resolverem para ele sentir alegria. Ele ensina a gente a sentir alegria para que a gente consiga resolver as coisas que não estão tão boas. Então, primeiro a gente sente a alegria e depois os problemas, eles acabam de certa forma se resolvendo. E aí, eu trouxe aqui uma observação, uma anotação que eu fiz, que a maioria, e eu me incluo nisso, tá, gente? Ama a Deus pelo que Ele faz. Mas Abacuque decidiu amar mesmo sem que nada na vida dele tivesse resolvido. Então ele começa, o livro de Abacuque gira todo em torno disso, de uma conversa dele com Deus. E ele não começa louvando primeiro, ele começa chorando e dizendo, questionando Deus, por que eu estou passando por isso e nada se resolve? E Deus fala, as coisas ainda talvez até piorem. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele não entende nada. Mas nem sempre as coisas de Deus a gente compreende. E a gente só precisa aprender a confiar. E Abacuque ele traz essa mensagem de que primeiro você se alegra para depois você resolver as questões e não o contrário. Então a gente percebe que Abacuque ele começa questionando, mas ele termina adorando a Deus, porque a fé de verdade, ela não nasce quando tudo faz sentido, ela nasce quando a gente decide confiar, mesmo quando a gente não entende nada. E é essa mensagem que eu queria trazer para vocês, que Deus dá firmeza para que a gente siga firme, mas Ele pede que a gente continue louvando, que a gente continue confiando, tendo fé sem ver, porque as coisas, elas vão passar. Tudo na vida da gente vai passar, mesmo que naquele momento, naquele turbilhão, a gente não entenda. Um beijo bem grande e fica com Deus.